Vem agora com o direcionamento aqui, ó, mirando 2 dedos do centro do olho, mirando 2 centros aqui, 2 dedos acima do olho, da orelha, né? Você já começa então a acessar a sutura temporal. Aí nessa parte da sutura temporal, você também sempre, quando você coloca a ferramenta, você avalia a sua mobilidade, se você tem mais mobilidade para cima ou para baixo. Nesse caso, a ausência de mobilidade dela é para cima, ó. Diferente do outro lado que estava só para baixo. Agora, ó, é para cima esse aqui. Então a gente vai acessa e entra com o estiramento no frequenciado de 1 Hz, ó. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até chegar aos 36 estiramentos na frequência de 1 Hz, para você garantir que o tecido esteja liberado ou despolimerizado. A experiência aqui é sempre maravilhosa, né? Além de você encontrar com diversos profissionais de diversas áreas, diversos cantos do país, ainda tem aqui uma recepção maravilhosa, na qual a gente tem aqui o lanche à vontade, são várias opções é um mimo muito grande, né, aqui com a gente. E é uma riqueza, né, tudo isso. Roda mais um pouquinho, Mari. Vem na região posterior agora do paciente, ó. Você já começa a descer nessa sutura, essa sutura posterior do temporal posterior aqui. Essa sutura é importante porque nessa região da articulação você já começa a mexer mesencéfalo, ponte, bulbo, pineal, tálamo. Toda essa região você já começa a mexer aqui, ó. E o mais importante de trabalhar na hierarquia é a gente restabelecer a mobilidade do fluido céfalo-raquidiano, do líquido céfalo-raquidiano ou Kundalini, mais de forma esotérica falando. Esse líquido céfalo-raquidiano ele fica preso no ventrículo do seu cérebro, em cima da sua pineal e embaixo do seu tálamo. Então, para esse líquido se movimentar, mostra que seus tecidos estão saudáveis, porque a fluidez desse líquido é importante para a nossa saúde, para a nossa vitalidade. Então, nessa região, a gente começa a ter acesso a essa região. Então, é importante a gente ter essa região bem liberada. E aí a gente avalia a mobilidade. Para lá, eu tenho uma mobilidade com restrição, ó, e para trás eu tenho ausência de mobilidade. Então, nesse caso, eu preciso soltar a tensão reflexa do paciente. Vou soltar a tensão reflexa desse paciente, ó. 1, 2, sem trações com impacto. E depois eu vou tracionar em direção à minha ausência de movimento, na frequência buscando atingir a frequência de 1 Hz, tornando a sessão agradável para o paciente e tracionando utilizando outras frequências mais baixas e outras intensidades de força mais baixas. Mas essa está sendo demonstrada, o estiramento de 1 Hz, de um estiramento por segundo, com a frequência de 36 estiramentos, com a cadência de 36 estiramentos. Ó. Soltou o tecido dela, ó, tá solto. Ó. Então você pegava aquele tecido que estava rígido, agora a gente já tem mobilidade com ele. Ó. Então isso é o nosso trabalho, fluidificar a face para que ela se movimenta mais, se torne mais livre. O que as clientes, pacientes que estão lá aguardando, né, meu retorno para fazer o tratamento, o que elas podem esperar disso? É que não precisa agora de muitas sessões para você fazer, por exemplo, trabalhar a hierarquia, trabalhar uma dor, trabalhar uma diástase, um lipedema. Você não precisa de muitas sessões para resolver essas questões. E sem contar que, assim, eu sempre me preocupei em buscar técnicas que não precisasse de injetar nada. Eu não gosto dessas técnicas que tem que injetar, enfim. Eu gosto do tratamento mais natural, integrativo, manual. Eu sou muito da terapia manual, então trabalhar com uma ferramenta não deixa de ser uma coisa manual, que o controle está ali no manual, né? Então é isso. Do outro lado a gente já começa soltando aqui na hierarquia o ponto que eu falei para vocês do ligamento nucal, que esse ponto é o primeiro ponto que vai desbloquear para que o líquido céfalo-raquidiano realmente ele desça do ventrículo. Então, você vai acessar, ó.
Solta essa região, depois já vem e solta o forame jugular aqui também, ó. O que a Duramater mais gosta que você faça com ela? Que você estique e solte ela. Então o que a gente fez com a Duramater nessa região? A gente tracionou ela para cima, a gente puxou ela para cima. Então a gente puxou. A gente precisa esticar ela. Então, imediatamente a gente trabalha nessa articulação suboccipital, a gente já trabalha na articulação do sacro, em sequência. Mas a gente trabalha em duas articulações importantes. Sacrococcígea, que é a primeira da pontinha, e depois a gente trabalha na articulação lombosacra, e em seguida a gente já libera a região do sacro da paciente, de um lado e do outro. Vamos lá, Mari.